É sério, tudo vira polêmica hoje em dia e uma das polêmicas da semana foi um mapa mundi divulgado pelo IBGE mostrando o Brasil no centro do mundo. Então esse mapa aí foi divulgado, pelo que eu li aqui, parece que vai para as escolas também, e houve muita crítica, muita gente, né, à esquerda e à direita criticando esse mapa mundi porque daria um falso protagonismo para o Brasil, né? Inclusive, por exemplo, tem aqui uma reportagem do portal Metrópolis, uma coluna do Mário Sabino, o IBGE do PT e o Brasil como centro imaginário de um mundo inexistente. O mapa mundi do IBGE, que coloca o Brasil no centro do mapa mundi, é uma asneira. Ser centro do mundo é ter bons índices de desenvolvimento. Então, assim, realmente gerou uma polêmica tremenda e pessoas passaram dias debatendo esse mapa. E aí, como é uma coisa que me interessa, bem, na verdade, assim, o meu filho aqui, ele é um aficionado por mapas, por bandeiras, por, sabe, pelo assunto, então a gente brinca muito, né, de mapas, a gente brinca, a gente faz aqui, sabe, no carro, às vezes a gente está conversando, ele tem aqui um mini atlas que ele utiliza para fazer isso, né, para olhar aqui população, para olhar capitais, e daí ele vai olhando, inclusive nesse próprio mini atlas aqui, que é do The Times. Tem aqui um mapa mundi, por exemplo, que mostra as placas tectônicas, que é bem parecido com esse mapa do IBGE. Então mostra aqui o Brasil no centro do mundo, porque seria mais fácil representar as placas tectônicas do Pacífico, por exemplo, através desse tipo de representação. O fato é que o mapa, como a gente entende, né, esse mapa mostrando aqui, por exemplo, como esse aqui, né, que mostra tradicionalmente a América de um lado e a Eurásia do outro e a Oceania do outro lado, seria já uma convenção estabelecida pondo no meio do mapa o meridiano de Greenwich, que seria o ponto zero das zonas horárias, né? Então, a partir disso se conta o horário mundial, mas é uma convenção estabelecida e já demonstra, inclusive, esse espírito colonialista britânico que põe a si próprio, né, o Império Britânico, no caso Londres, como se fosse o centro do mundo. Então, assim, isso já reflete, de fato, a história e como isso foi sendo contado ao longo do tempo. Por isso, eu quero trazer aqui para vocês algumas referências que eu li recentemente, na verdade eu ganhei presente aqui, eu tenho vários atlas em casa, então, assim, como eu falei, meu filho é aficionado e acabam sendo recursos que ele utiliza bastante e a gente conversa muito sobre mapas aqui, então, assim, é uma coisa que a gente curte. Para começar, eu quero falar aqui sobre dois livros que eu ganhei de presente da Geoplaneta, que é o braço de geografia da Planeta aqui da Espanha. Então tem esses dois livros aqui, um deles se chama Atlas de lo Invisible, que eu não sei se tem em português, são dois autores britânicos, e aqui esse é um autor argentino, se não me engano, Kevin Whitman, que é Las Huellas de los Mapas, Cartografia de lo Humano, que esse em particular conta justamente a história da cartografia, relata alguns casos, né, apresenta alguns casos de mapas curiosos, mapas interessantes, e como esses mapas, como representação do mundo, é também uma demonstração de poder, de controle, de supremacia muitas vezes, né? Então, assim, por um lado, é um desejo humano, é uma necessidade humana a gente poder, sabe, mapear o nosso mundo, organizar o nosso mundo, conhecer, desbravar e poder, sabe, registrar o nosso mundo, mas também, assim como é o caso desse mapa mundi que a gente conhece, né, pondo no centro do mundo o Reino Unido, isso é uma demonstração de poder, é uma demonstração de controle e de quem fez o mapeamento, né? Então, esse livro aqui é bem interessante porque conta, em parte, as histórias e também esforços feitos ao longo da história para subverter isso, né? Ele mostra no final aqui representações artísticas do mapa e mostra uma obra de arte aqui que é a América Invertida, do Joaquim Torres Garcia, que mostra a América do Sul invertida e seria, né, em vez de ser posta, né, como Sul global, aqui tomando controle. Inclusive isso aqui é engraçado porque acabou sendo também, né, não essa obra em particular, mas essa América Invertida acabou sendo o símbolo da Ursal, que foi uma brincadeira que surgiu ao longo do governo Bolsonaro, a partir de falas do Olavo de Carvalho, que dizia que há uma conspiração comunista para transformar, sabe, a América do Sul, a América Latina, numa união socialista de países latino-americanos, né? Então é bem interessante esse livro aqui. Se tiver disponível no Brasil, vale conferir, vale ler, porque ele conta desde a pré-história a necessidade que nós humanos temos de registrar esse mundo, né, a geografia do nosso mundo, através de mapas. E esse outro aqui, que é o Atlas de lo Invisible, é uma coleção não apenas de mapas, mas também de gráficos, e são bem interessantes. E no final, aqui no último capítulo, os autores que são o James Cheshire e o Oliver Uberti,
eles mostram aqui vários modos que existem, 12 modos de representação através de mapas. Então, assim, é esse que a gente conhece, né, que é esse aqui, que é conhecido como projeção de Mercator, que acaba distorcendo os países e acaba dando uma falsa impressão do tamanho de alguns países em relação ao outro, né? Então, assim, ao tentar fazer uma imagem retangular, isso acaba distorcendo, porque o que acontece, né, vamos mostrar aqui no globo, o que acontece é que a Terra não é plana, a Terra é esférica, a Terra é um globo. Então, quando você vai projetar isso aqui, você vai tentar reproduzir de uma forma plana isso aqui, a forma dos países é alterada. Então, sim, os países que estão mais para o norte, aqui mais próximos do Polo Norte, acabam ficando bem maiores do que realmente são num globo, né? Então, é o que acontece. Daí, para evitar isso, ou para tentar representar de maneira um pouco mais fiel, ou pelo menos alternativa, tem várias propostas aqui, né? Ele mostra aqui a proposta ortográfica, a cônica, essa aqui é a cilíndrica, que é a tradicional, a pseudocilíndrica, que seria representando o globo mesmo, a acimutal, que seria a partir dos polos, a acimutal e estereográfica polar, também a partir dos polos, a acimutal equidistante, e aqui eles mencionam que tem o caso do mapa que põe Meca no centro, né? Meca, que seria o local sagrado dos muçulmanos, e aí usaria um mapa parecido. Esse Dymaxion, que eu achei bem interessante, né? Que é um mapa que, olha, meio que desmontado aqui, e a acimutal modificada, que também é uma outra projeção aqui, que daria uma impressão um pouquinho mais aproximada do tamanho real dos países. Ou seja, muitas variedades de possibilidades de reprodução desses mapas, e o ponto central, sabe, é arbitrário, na verdade, né? Do mesmo modo que o meridiano de Greenwich foi arbitrário em algum momento da história, pôr China no meio do mapa, pôr, sei lá, Brasil, pôr Oceania, pôr Austrália no meio do mapa, é totalmente arbitrário, e isso não quer dizer absolutamente nada, né? Como eu falei, eu tenho vários atlas aqui, eu tenho esse que é bem curioso, eu comprei uma feirinha de livros usados, que é esse aqui, que mostra mapas desde 1492 até 1992. Esse é um atlas curioso, que é um atlas que já nasceu desatualizado. Ele, nesse mapa, nesse atlas que foi publicado bem na proximidade desse ano, 92, quando a União Soviética deixou de existir, o Atlas ainda vem com os países do bloco soviético. Então, assim, você tem lá a União Soviética ainda, que com a publicação do Atlas já estava desatualizada, vem com Iugoslávia, vem com Tchecoslováquia, vem com as duas Alemanhas, né, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Então, é um Atlas que nasce já, sabe, sem acompanhar os tempos. Mas no começo aqui, foi o que me chamou a atenção, tem vários mapas antigos aqui, várias reproduções de imagens, tem quase 200 páginas só de reprodução de mapas antigos. E aí você percebe esse esforço ao longo do tempo, né? Essa tentativa nossa de reproduzir o nosso mundo. Então, por exemplo, aqui tem um mapa do século VIII aqui, não sei se você vai conseguir ver direito, que mostrava o mundo conhecido na época, né? Então aqui, por exemplo, tem Índia, tem a Europa aqui, tem o Oriente Médio, e esse aqui é um mapa em T, é o famoso mapa em T. Então ele mostra a Ásia no topo, a África aqui e a Europa aqui. Então, assim, é um mapa bem comum e era um modo como eles enxergavam o mundo naquela época, né? Século VIII, como eu falei. E depois, quando começam as expedições, as navegações europeias pelo mundo, é interessante perceber como eles também pouco conheciam do mundo, né? Então, assim, por exemplo, eu vou mostrar aqui um mapa e você percebe aqui que eles mapeiam, eles registram aqui um monte de cidades que eles batizaram ao longo da costa das Américas, mas eles não sabiam nada sobre o interior. Não sabiam a extensão do continente americano, não sabiam o que tinha para o outro lado, não sabiam se terminava ou não o continente. Esse aqui é um mapa de 1519 feito pelo Lopo Homem. Demora um bocado até eles conseguirem mapear realmente, totalmente a América, né? Então, assim, esse é um atlas bem interessante, que eu falei que já nasce desatualizado. E esse aqui é um outro atlas que meu filho pediu de aniversário alguns anos atrás, que é um Atlas National Geographic, que é enorme, que é excelente, que é maravilhoso, né? Foi, sabe, uma facada para comprar isso aqui, que também reproduz, né, o mapa mundi com o meridiano de Greenwich no meio, mas tem vários mapas interessantes aqui e que mostra outros aspectos além dos países. Mostra que aquecimento global, mostra índice de felicidade, mostra densidade populacional. Então, assim, é bem interessante, é bem lindo mesmo, é um livrão lindo, deve pesar uns, sei lá, uns 10 quilos aqui, mas é bem interessante também para quem quer outras informações, né? No final tem também sobre o sistema solar, sobre estrelas, né? O mapa das estrelas. Então, assim, é um livro bem interessante, bem bonito mesmo. E só repito aqui, né, que
a decisão de onde representar, onde começar a representar, né? Se vai representar o Brasil no meio, China, sei lá, Meca no meio, essa é uma decisão arbitrária. Então, sim, uma escolha foi feita, foi criticada pra caramba, mas, sabe, com base talvez numa mera implicação para poder criticar alguma coisa da decisão do IBGE, mas na prática basta pensar que essas decisões elas são consequências de processos históricos, decisões históricas e que demonstram o controle, demonstram supremacia europeia nesse caso, e não há nada que force um país a adotar esse tipo de representação do mundo, né? Talvez seja a mais simples visualmente, né? Talvez a que mais consiga, sabe, mostrar que todos os países aqui, por exemplo, dos continentes na integridade, como faz aqui. Talvez seja, nesse sentido, sabe, o mais intuitivo, mas não quer dizer que tem que ser assim. E só para concluir esse vídeo aqui, eu quero ler um continho bem breve do escritor argentino Jorge Luis Borges, que também representava nos seus textos esse tipo de conhecimento da cartografia. Ele trazia muitas coisas, né, sabe, catálogos, descrições bem interessantes, e aí eu quero ler rapidinho, é um conto bem curtinho, faz parte do livro dele de contos História Universal da Infâmia. O conto se chama Sobre o Rigor na Ciência. E daí diz aqui: naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira, e o mapa do império uma província inteira. Com o tempo, estes mapas desmedidos não bastaram, e os colégios de cartógrafos levantaram o mapa do império que tinha o tamanho do império, e coincidia com ele ponto por ponto. Menos dedicados ao estudo da cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse dilatado mapa era inútil, e não sem impiedade entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa habitados por animais e por mendigos. Em todo o país não há outra relíquia das disciplinas geográficas. Daí, a atribuição fictícia do texto seria de Sudres Miranda, Viajes de Varones Prudentes, livro 4, capítulo 14, Lérida, 1658. Então, assim, o Jorge Luis Borges gostava de brincar muito, né, com essas falsas referências, de citar autores imaginários ou de citar autores reais a partir de textos inventados. Então, aqui seria um relato, né, sabe, mirabolante, um relato exótico no Oeste que teria feito um mapa que teria o tamanho real do país, o tamanho real do império, que é um absurdo, né? Mas aqui demonstra esse exotismo, né? E a própria ideia, na verdade, se eu pensar na ideia de leste e oeste, também é uma decisão colonial, é uma decisão, sabe, que tem a ver com essa noção de que o centro do mundo é a Europa, é o Reino Unido, né, o meridiano de Greenwich. Então tudo que está à direita disso é o Oriente, tudo que está à esquerda disso é o Ocidente. Então é uma decisão que tem como ponto focal o domínio colonial, o Ocidente nesse caso, né, mostrando talvez essa relação aí, até esse embate que vai se dando ao longo do tempo, claro, por muitas razões complexas, que não são apenas cartográficas, são muitas relações complexas que se dão ao longo do tempo, mas que vai criando essa divisão entre duas visões diferentes de sociedade, de mundo, de política, de religião, sabe, de várias outras questões. Então isso é algo que foi se estabelecendo com o tempo. Uma última coisa só, ainda voltando a esse livro aqui, Atlas do Invisível, Atlas de l'Invisible, que é um capítulo no qual ele fala sobre, é um gráfico, né, sobre o talento das pessoas. Ontem eu falei sobre isso, ontem eu publiquei um vídeo aqui sobre o caso sobre o documentário do Steve Martin, e eu falei num ponto ali que o Steve Martin dizia que ele não tinha talento, né, que aquilo ali era resultado de trabalho, resultado de, sabe, um esforço deliberado. E nesse gráfico em particular, que é bem interessante, acho que a gente pode retornar aqui nesse ponto da questão do talento, ele mostra vários artistas aqui, tem, sei lá, algumas dezenas de artistas famosos, e a dúvida levantada é se a idade faz diferença na produção artística, se quanto mais novo, né, você é mais brilhante, tem mais chance de fazer sucesso do que mais velho. Ele vai pondo aqui vários artistas, né, por exemplo, o Basquiat, o Duchamp, o Picasso, o Seurat, o Salvador Dalí, por exemplo, o Monet, Caravaggio, o Eduardo Munch, e vários outros aqui, né, o Rubens, a Frida Kahlo, entre outros, né, o Magritte, o Cézanne. Bem, são vários artistas aqui conhecidos, bastante conhecidos, né, que são vistos em museus
E o que ele mostra nesse gráfico é que, ao contrário do que se imagina, ao contrário do que se esperaria, que quanto mais novo, mais genial você seria, ou mais talentoso você seria, ou mais fácil reconhecido você seria, na verdade é bem mais provável que alguém crie uma obra-prima, porque aqui ele mostra que a idade desses artistas, até quanto eles viveram e qual momento que eles produziram sua obra-prima. E aí o que se percebe é que a partir dos 35 em diante, 40 anos em diante, na verdade, os grandes artistas produziram suas obras nessa fase. Eles não produziram suas obras tão novas, eles produziram a partir dos 40 anos em diante. E alguns deles, inclusive como Paul Cézanne, por exemplo, tinha quase 70 anos quando produziu sua obra-prima. O Goya, que fez a pintura o 3 de Maio em Madrid, ele tinha quase 70 anos quando produziu aquela pintura famosa, né? Então, assim, talvez dê uma esperança para muitos de nós aqui, muitos artistas, muitos escritores, muita gente que produz, sabe, cultura, de pensar que talvez a sua fase de ouro não tenha passado ainda não, que você tem tempo ainda para produzir e talvez conseguir elaborar uma obra relevante, uma obra importante, uma obra que seja sua obra-prima, inclusive, né? Basta pensar no Saramago. Saramago é alguém que só fez sucesso bem tarde na vida, depois de 60 anos. Então, é só um estímulo aqui, porque segundo esse gráfico, segundo essa amostra aqui que eles selecionaram, muitos dos artistas, ou boa parte dos artistas, só faz sucesso, só faz a sua obra principal depois dos 35, depois dos 40 anos. Então, caso seja uma preocupação sua, aqui tem um estímulo, né? Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa questão do mapa do Brasil centralizado, né? O IBGE publicando esse mapa e causando essa polêmica. Primeiro sobre o mapa. O que você pensa sobre isso, sobre essa representação? Depois sobre a polêmica em torno disso, né? As pessoas revoltadas, indignadas sobre, sabe, a escolha feita pelo governo petista e pelo IBGE. E recomendo a leitura desses livros aqui, não sei se tem no Brasil, eu suponho que talvez esse tenha, o Atlas de l'Invisível, em português seria o Atlas do Invisível, os autores James Shisher e Oliver Uberti. É bem interessante, é um livro bem curioso mesmo, estou lendo. E esse aqui, eu acho que esse aqui não deve ter, mas se você conseguir encontrar também, vale ler, porque mostra esse ímpeto nosso, essa predisposição nossa para retratar o nosso mundo, organizar o nosso mundo, sabe, cartografar o nosso mundo. Então é algo desde a pré-história, né? Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!